Abra a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 5, e vamos fazer a leitura que está do verso 1 até o verso 22. Deuteronômio, capítulo 5, do verso 1 até o verso 22. Estamos numa série sobre os 10 mandamentos. Semana próxima passada, os irmãos ouviram o pastor Juscelino trazendo uma teologia bíblica do sábado, do dia do Senhor. Hoje nós faremos uma aplicação mais sistemática e ao mesmo tempo prática da guarda do dia do Senhor. Portanto, Deuteronômio capítulo 5, de 1 a 22, diz assim: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, ou seja, toda a vossa igreja, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Nós já aprendemos, irmãos, os 3 primeiros mandamentos, mandamentos que falam da exclusividade do nosso Deus, o que significa dizer que temos que ter uma visão de mundo conforme o nosso Deus, mediante as Escrituras sagradas. Nós também aprendemos que não podemos fazer nenhuma imagem de escultura, seja do próprio Deus, uma das pessoas da Trindade, ou de qualquer outra divindade, para adorá-las. Está proibido fazer qualquer imagem de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, por qualquer motivo, e não podemos ao mesmo tempo adorá-las. É a exclusividade do culto ao Senhor. Temos também a exclusividade do nome do Senhor. Não podemos tomar o nome do nosso Deus em vão.
Não podemos fazer isto, mas devemos temer a este nome e tratá-lo com todo o temor do nosso coração, sabendo que Deus é uma pessoa e Ele se agrada de nós quando o respeitamos, quando o tememos, quando o amamos. E isso, portanto, é a exclusividade do nome. Então temos a exclusividade do nosso Deus, a exclusividade do seu culto, a exclusividade do seu nome e agora a exclusividade do seu dia. Certamente, amados, quando nós olhamos para o quarto mandamento, esse sem dúvida nenhuma é o mais polêmico de todos. E isso faz com que haja duas atitudes que são erradas. A primeira é quando diz que os 10 mandamentos eles não valem mais para nós hoje, porque nele está contido, incrustado a guarda do dia do Senhor. As pessoas então elas querem viver livre, não tem nenhum dia na semana dedicado a Deus, todos os dias pertencem a si, e eles usam como bem desejam. O outro extremo está o legalismo, quando as pessoas elas transformam esse dia numa divindade, é isso mesmo, quando o fim principal, a finalidade não é o Senhor. Ele não olha para o dia do Senhor como um meio, mas ele olha para o dia do Senhor como um fim, e passa então a ser uma opressão sobre a vida da pessoa. Portanto, nós precisamos entender que esses dois comportamentos são comportamentos pecaminosos, à luz da Escritura Sagrada e à luz da nossa visão pactual. Nós precisamos entender o que de fato a Escritura Sagrada nos diz. Um outro problema que nós temos, e este faz parte da língua portuguesa, bem como da língua espanhola também, mas no nosso caso a língua portuguesa, é que o 7º dia da nossa semana levou o nome de sábado. E a palavra sábado, ela significa no hebraico descanso. Todas as vezes que você olhar a palavra sábado no Velho Testamento, ali está falando de descanso. Inclusive, há textos em que esta palavra foi traduzida sim por descanso, porque usaram a palavra Shabat, mas não no sentido de dia do Senhor, mas descanso de pessoas, de animais, de outras situações. Por isso, se nós olharmos para essa perspectiva, nós vamos perceber que o mandamento diz assim: guarda o dia de descanso para o santificar, como te ordenou o Senhor. Outras línguas, como o inglês, por exemplo, não tem esse problema, porque sábado é Saturday, ou dia de Saturno, então eles não têm essa confusão. Quando alguém da língua inglesa ouve a palavra Shabbat, ou sábado, ele não atribui diretamente ao 7º dia, mas ele leva a expressão de descanso do Senhor, mas infelizmente na língua portuguesa nós temos esta confusão. Por isso nós precisamos entender o propósito desse dia. Qual é o propósito de Deus ter separado um dia na semana para que dedicássemos somente a Ele? Por isso Isaías 58, de 13 a 14 diz: se desviares o pé de profanar o descanso, o sábado, o Shabat, o descanso, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao descanso, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então veja, se desviares o pé de profanar, você vai se deleitar no Senhor. Portanto, o propósito aqui não é uma obediência legalista, e uma obediência que traz sobre nós, infringe sobre nós sofrimento, mas é termos na semana um dia para um deleite todo especial com o Senhor. Me respondam, meus amados, honrados irmãos e irmãs, que mal há nisso? Que mal há em nós separarmos um dia da semana para nos deleitarmos completamente no Senhor, nos afastarmos de todas as atividades recreativas, esportivas, de trabalho, de sustento, para dedicarmos aquele dia ao Senhor?
este sábado ao Shabat, que aponta para a eternidade. Vocês sabiam que a eternidade com Cristo é chamado de sábado? O autor de Hebreus fala isto. Ele diz que a eternidade que nós teremos com o Senhor é um eterno sábado, é um Shabat. Portanto, quando nós vivenciamos isto, assim como nós vivenciamos o culto solene, nós estamos, em outras palavras, antecipando o deleite. Porque enquanto eu olhar para esse dia como uma imposição sem sentido, enquanto eu olhar para este dia como uma religiosidade sem nexo e murmurar, eu não aproveitarei dos deleites do Senhor. Como Ele mesmo diz em Isaías: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ele diz: então te deleitarás no Senhor. A diferença está aí, a diferença está na disposição do nosso coração. Eu guardo o dia do Senhor porque o pastor mandou, porque o conselho decide, porque a minha denominação manda, ou eu guardo o dia do Senhor porque eu quero ter um dia da semana totalmente dedicado a Ele, para o meu deleite, de minha família, dos meus irmãos, dos meus filhos, diante do Senhor. É claro que muitas pessoas dizem que a guarda do dia do Senhor pertence à lei de Moisés. Foi lá no Monte Sinai que surgiu, portanto, esta ordenança. Isso também é falta de conhecimento. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que neste capítulo, o Senhor Deus sanciona 3 mandatos para a humanidade, porque a humanidade estava representada por nossos pais. Existe ali o mandato cultural. O que é o mandato cultural? É o que está em Gênesis capítulo 2, verso 15, quando o Senhor Deus diz para a humanidade que ela deveria trabalhar. Ali, na figura de Adão, que deveria cultivar o jardim com o auxílio de sua amada esposa. Portanto, nós temos no mandato cultural a ordem do Senhor para o trabalho, para que tenhamos o sustento. Há também o mandato social. Qual é o mandato social? É o que está no verso 24 do capítulo 12. Crescei e multiplicai-vos. Ali há uma junção do que fala dos filhos na família e também no fato de que homem e mulher se tornam uma só carne. Ou seja, o Senhor Deus traz ali a figura da família. Então ele diz que nós, como humanidade, não deveríamos somente trabalhar, mas deveríamos também cultivar a nossa família, e família é feito por um homem e uma mulher. Fora disto não há família. E os filhos, quando o Senhor nos dá, sejam eles naturais ou adotados, e aí constituímos a vontade do Senhor. Mas existe um terceiro mandato, que é o mandato espiritual. É o mandato que o Senhor fala com toda clareza no capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim, em Gênesis capítulo 2: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º, ele terminou no 7º dia, a sua obra que fizera, descansou neste dia. Quem descansou foi o Senhor Deus, de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Onde é instituído o dia do Senhor? Na criação, amados. Não é com Moisés. Moisés apenas repete aquilo que o Senhor já havia determinado desde a criação. Portanto, o dia do Senhor está para além de um legalismo. O dia do Senhor é algo que Ele desejou institucionalizar, desejou ordenar, e Ele diz: eu mesmo santifiquei esse dia, eu tornei esse dia santo. Por isso nós precisamos entender
que esse descanso significa que o Senhor, Ele encerrou a sua obra. Não é que Deus tenha ido para uma rede, ou para uma cama, ou para uma espreguiçadeira, ou uma esteira no chão, se deitar e descansar. Não é esse o descanso. Significa dizer que Deus olhou para a sua criação e viu que tudo era bom, e Ele disse: basta, não há mais nada a ser feito. E Ele então descansa. O descanso do Senhor está nisto, quando Ele cumpriu todo o seu desejo. É por isso que, olhando para o dia do Senhor na criação, irmãos, não é no Sinai, não é no Sinai, é no Éden, é na criação, é no momento inicial do universo. Quando o universo passa a existir, Deus já determina um dia da semana que lhe pertence. Por isso, nesse aspecto, é necessário que tenhamos, nesse descanso, o temor do Senhor. Em Êxodo capítulo 31, de 12 a 18, diz: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado. Ou seja, irmãos, lembre-se, aqui é descanso, portanto guardareis o descanso, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o descanso, é o repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de descanso fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o descanso, celebrando-o por aliança perpétua. Perpétua significa dizer que não tem fim, não há nada que venha quebrar essa aliança do dia do Senhor nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ora, o que está contido nesse texto, amados? Está contido que de fato o dia do Senhor deve ser santificado, e que não santificar esse dia é pecado. Pelo menos está aqui, está para a igreja do Velho Testamento. Depois veremos como isso se aplica a nós, que somos a igreja dos últimos dias. Mas ao olharmos para a magnitude desse dia, como eu disse, não podemos fazê-lo como um ídolo para nós. E isso os judeus fizeram na época de Cristo. E por isso Cristo os combateu, porque eles não olhavam para a glória de Deus, eles não olhavam para as atitudes que glorificavam ao Senhor, eles apenas olhavam para o dia, e o dia em si era como se fosse uma divindade para eles, e eles agiam por legalismos. É por isso que o Senhor Jesus, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 27, ele diz: lembre-se, vocês estão equivocados, o dia de sábado não é o fim, ele não é a finalidade, ele é um meio para Deus. E aí o Senhor Jesus diz assim: lembre-se que o sábado, o descanso, o dia do Senhor foi feito por causa do homem, para que o homem tenha a oportunidade de na semana ter um dia de deleite diante do Senhor, e não o homem para o sábado. O homem não é escravo do sábado, o sábado se torna servo do homem, como meio para que ele venha se deleitar no Senhor. É claro que nós vivemos diante de uma grande confusão. Eu já disse o problema do nome, não é? Porque em português, quando fala sábado, já é o 7º dia. Mas sábado, lá no Velho Testamento, podia significar o 7º dia e o 1º dia. Opa! Você está falando, você fez uma confusão aí, Alfredo. No Velho Testamento era o 7º, mas no Novo Testamento é que é o 1º. Não. O santo dia, o sábado do Senhor, por vezes, por motivos especiais, caía também no 1º dia, porque já antecipava o dia de Cristo. Agora, por que se dá
essa confusão? Porque de fato nós vamos encontrar textos no Novo Testamento em que o apóstolo Paulo diz que a igreja não deveria, há uma expressão quando ele diz que não deveria obedecer aos sábados, e ele coloca no plural essa palavra. E aí as pessoas dizem, está vendo? Então aqui aboliu de vez, não tem negócio de todo dia é dia do Senhor, todo dia. Não é assim, amados. Porque nós temos por vezes esta confusão com o sábado, o Shabat, o descanso do Senhor? Porque o sábado, o Shabat, estava presente nas 3 modalidades de leis de Israel. Esse é o problema para nós. O sábado, ele está contido na lei moral. E se ele está contido na lei moral, ele vigora até hoje. Não há dúvidas quanto a isto. Mas o sábado, ele também estava na lei civil. Havia ali leis específicas, dizendo inclusive que as pessoas eram punidas com a morte quando elas não observavam a lei do Senhor. É uma lei civil. Este sábado da lei civil foi abolido. Também o sábado estava contido na lei cerimonial. Eles guardavam não apenas o sábado semanal, mas havia um sábado anual, o 7º ano, que era o ano do jubileu. Eles tinham várias práticas voltadas para o descanso, que extrapolava o dia da semana, ou seja, toda a cerimônia, toda a lei cerimonial continha o sábado em várias modalidades. Este sábado da lei cerimonial, irmãos, foi abolido. Nós não precisamos mais ir para Jerusalém para o ano do jubileu. Não precisamos ir mais ao templo para ali, no descanso do Senhor, realizar todas as práticas concernentes ao sábado cerimonial. O sábado cerimonial deixou de existir. Por isso, Paulo, ele combate no Novo Testamento, dizendo, irmãos, parem com isso. Vocês ficam dando ouvidos aí a esses judeus que querem impor as suas festas, as suas cerimônias, as suas modalidades culticas. Tudo isso acabou. Estes sábados, no plural, acabou. E assim então nós vamos entender que na lei cerimonial e na lei civil, os sábados deixaram de existir em Cristo Jesus. Mas a santificação do dia do Senhor, este permanece. E é interessante porque a Escritura Sagrada mostra o que devemos nos lembrar. E aí nós começamos agora a migrar para os últimos dias, para o tempo da igreja, para o domingo, que é o dia em que devemos guardar como dia santo. Porque lá em Êxodo, capítulo 20, verso 11, quando diz, lembra-te do dia de descanso para o santificar, a palavra para dar força ali é a criação. Ou seja, em Êxodo, quando se fala do 4º mandamento, da guarda do dia do Senhor, ele diz, porque o Senhor fez o mundo em 6 dias. Êxodo 20, verso 11, após falar sobre a lembrança do dia santo, ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de Shabat, o dia de descanso, e o santificou. Porque na velha dispensação, no Velho Testamento, o Shabat era no 7º dia, porque apontava para as obras do Senhor, da criação, as obras de Deus em criar o universo. Quando eles guardavam este dia, eles estavam ali se lembrando que o Senhor fez os céus e a terra. Mas em Deuteronômio 5,15, que foi o texto que nós lemos aqui, quando ele traz a motivação da guarda do dia de descanso, ele não fala mais da criação, mas ele fala da redenção do Senhor, da mão poderosa de Deus, que nos redime, que nos salva, que nos livra do mundo. Porque assim diz a palavra do Senhor, mencionando o 4º mandamento, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali
com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de descanso. Ou seja, o Shabat do Senhor, o sábado do Senhor, para nós, como ele já mencionava no Velho Testamento, aponta para a obra de redenção. E como os irmãos ouviram domingo passado, o pastor Juscelino expondo Hebreus, mostrando que de fato o domingo aponta para as obras de Cristo, por isso é dia do Senhor, por isso é o domingo, por isso é o primeiro dia da semana. E nesse aspecto nós entendemos que o primeiro dia da semana aponta para o descanso de Cristo, porque foi no domingo que Cristo descansou das suas obras, e nós que somos agora o povo da nova aliança, no sangue de Cristo, e que ao contrário do Velho Testamento, que desconhecia quem era o Messias, porque ainda haveria de vir no futuro, nós conhecemos a Cristo, e sabemos que o dia de descanso se tornou o primeiro dia da semana. E por que a diferença? Justamente para que diferenciássemos, porque agora cabe a nós guardar o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Mas você sabia que o Velho Testamento já preparava a igreja para isto? Que o Velho Testamento já apontava para o dia de Cristo? Interessante quando o texto sagrado no Velho Testamento fala da dedicação da primogenitura e a dedicação dos filhos. É interessante porque ele fala que esse primogênito deveria ser dedicado não no 7º dia, mas no primeiro dia. Êxodo 22:30 diz: da mesma sorte farás com os teus bois e as tuas ovelhas, da mesma sorte, porque ele menciona os filhos, 7 dias ficarás a cria com a mãe, e ao 8º dia madarás. Portanto, a ideia do 8º dia, ele não está presente apenas na circuncisão, não está presente apenas no momento de dedicação dos primogênitos, mas ele também soava como solenidade aos ouvidos dos judeus. Claro que se uma criança nascesse na quarta-feira, o 8º dia não seria o domingo, assim como as crias, mas a palavra 8º dia estava forte aos ouvidos e à mente deste judeu, e ele sabia que o 8º dia também era um dia especial. E aí nós vamos entender que o Velho Testamento já utiliza o dia de Cristo como o dia para o culto solene. Amados, isso é tão claro na Escritura Sagrada. Êxodo capítulo 12, de 15 a 16 diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia da semana haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Em Êxodo capítulo 12, de 15 a 16 diz: vocês vão se reunir para cultuar ao Senhor no 7º dia e no primeiro dia. Em Levítico nós temos tantos textos, como o capítulo 9, versos de 1 a 6, ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel:
tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Quando isso aconteceu? Ao 8º dia da semana. Ora, a semana só tem 7 dias, então qual é o 8º dia? Que dia é este? Em Levítico 14, verso 23 e 24, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: neste mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombeta e santa convocação. Ao 8º dia, tomarás 2 rolas e 2 pombinhos, ao 8º dia, e virá perante o Senhor à porta da tenda para a congregação, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Quando isso acontece? No 8º dia. Que 8º dia é este? Em Levítico 23, 36 diz: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Em que dia? No 8º. Que 8º dia é este? Em Números 29, 35, no 8º dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o 7º dia. Qual é o 8º? Se começa com o domingo, o 8º dia é o domingo. E por que o Senhor faz isto? Porque é o dia de Cristo. Porque no dia de Cristo, como diz, tereis reunião solene, nenhuma obra servis fareis, vocês vão descansar nesse dia também. Mas ninguém dá conta, ninguém faz conta sobre isso. Por isso, Neemias, quando ele restaura o culto ao Senhor, no seu livro, no capítulo 8, verso 18, diz: dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o 1º dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No 8º dia, domingo, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Quando se reuniram? No domingo. É interessante pensar que para o judeu aquilo era muito estranho. Por que voltar para o 1º ou para o 8º dia, se é o 7º que Deus santificou na sua obra? É porque o Senhor Deus já estava mostrando que haveria uma mudança para o dia especial. Então o dia de Cristo, que é o 1º dia ou o 8º dia da semana, está presente solenemente no Velho Testamento. Os nossos irmãos na fé no Velho Testamento também, em momentos especiais, guardavam o dia do Senhor. É por isso que quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu pergunto para vocês: o que aconteceu no 8º dia, ou o que aconteceu no 1º dia? Foi a ressurreição de Cristo. Foi o momento em que ele descansou das suas obras, assim como o Pai descansou das suas no 7º dia. É por isso que, lembrando sobre a ressurreição de Cristo, podemos lembrar do que diz o Salmo 118, versos 22 a 24, quando diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Se refere a Cristo, Cristo ressurreto.
Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso está se mencionando a Cristo, lá no Salmo 118, aí ele diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O dia de Cristo, o dia do Senhor. Você sabia, amados, que todas as aparições contidas no Evangelho de João, no capítulo 20, você lê o capítulo 20 do Evangelho de João e vai ver Cristo aparecendo a várias pessoas. Você sabia que todas as aparições de Cristo se deram no domingo? Inclusive a sua reunião com os apóstolos se deu num domingo. Você sabia que o dia em que Cristo foi assunto aos céus, reunindo toda a igreja dos últimos dias, foi num domingo? O último dia em que os olhos humanos puderam contemplar ao Cristo Todo-Poderoso, agora ressurreto, acontece num domingo. Você sabia que a descida do Espírito Santo em Pentecostes aconteceu num domingo? Você sabia que os cristãos lá no Novo Testamento, eles, obedecendo ao dia do Senhor, se reuniam para cultuá-lo no domingo? É interessante porque em Atos capítulo 20, verso 7 diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, ou seja, pregava as Escrituras e prolongou a pregação, o discurso, até meia-noite. Isso é que é um culto abençoado, não é? Isso é um culto muito abençoado, no primeiro dia da semana. Meia-noite está o pregador ali falando, no domingo, porque domingo é o dia do Senhor. É por isso que o Didaquê, para quem ainda não ouviu falar, é o documento mais primitivo que nós temos da igreja. Ele é tão antigo que houve uma discussão para decidir se ele deveria fazer parte do Novo Testamento ou não, mas pela providência e pela direção do Senhor Deus, o Didaquê não foi considerado inspirado, mas ele é um documento que está próximo aos apóstolos, e lá ele diz que a igreja guardava e cultuava ao Senhor no domingo. Por isso em Apocalipse, quando João fala da presença do Senhor, ele diz: eu vi ao Senhor no dia do Senhor. A palavra ali é que dá origem à nossa palavra latina domingo, porque a palavra domingo significa Senhor, ou do Senhor. Por isto, conforme os indícios claros da Escritura Sagrada, desde o Velho Testamento, e hoje nós podemos entender porque o Senhor, sem explicação nenhuma, o Senhor Deus não explicou, Ele só disse assim: obedeçam, vocês vão guardar o sétimo dia, e em situações especiais, vocês vão guardar o primeiro domingo, o primeiro dia, o domingo, vão cultuar, vão suspender os seus trabalhos, vocês vão descansar, e vocês vão atuar para a minha glória. Por que, Senhor? Obedeça. Porque o Senhor, no Velho Testamento, apontava para o dia de Cristo. Agora, irmãos, o que é lícito fazer e não fazer no dia do Senhor? Essa é outra pergunta também. Afinal de contas, pastor, me dê uma lista aí, né? Me dê uma lista de checagem. Eu preciso saber o que eu posso, o que eu não posso fazer. Irmãos, quando nós nos atentamos para esse tipo de comportamento, a gente começa a correr o risco de se tornar legalista. Porque é aquela lista: vamos fazer tal coisa, só um momento, deixa eu ver a lista do pastor aqui, do conselho, isso aí pode, não está aqui, isso aí não pode. Simplesmente eu obedeço por uma regra, como um fim em si mesma. Não. Quando nós pensamos sobre o que é lícito aos domingos, nós não pensamos em regras, nós pensamos em princípios. São princípios a serem obedecidos. Por isso a resposta está
naquilo que o nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 117, nos responde. Como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor, que é o domingo, o Shabat. Então, o sábado ou o dia do Senhor, que para nós é o domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias. E em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres deste dia. O que os nossos símbolos de fé trazem aqui, irmãos, são os princípios do dia do Senhor. E de fato, o que é lícito no dia do Senhor? São 3 princípios. Guarde isso no seu coração. O dia do Senhor é dia de descanso. Descanso aqui não é passar. Você dorme de sábado para domingo, acorda meio-dia, almoça, volta a dormir, dorme até 10 da noite. Não é esse descanso. Mas é descansar das suas obras semanais. O que é lícito durante a semana? Trabalhar para trazer sustento, estudar. Viu? Isso principalmente para as crianças. Vocês podem e devem estudar de segunda a sábado. O que é lícito em outros dias? Praticar esportes, atividade física, fazer festa, comemorar aniversário, comemorar Dia dos Pais, das mães, das crianças, tudo é lícito. Mas no dia do Senhor é o descanso. É a suspensão de tudo isto, quando o nosso coração e a nossa mente se tornam mais voltados ao Senhor. Não, pastor, eu estou voltado ao Senhor todos os dias da semana. Mentira, você é mentiroso. Porque durante a semana nós temos ocupações e é lícito, o Senhor Deus permite isto. Eu estou na escola, estou estudando, fazendo uma prova, eu estou trabalhando, trazendo sustento, eu vou passear no shopping, vou ao cinema, passeio, tudo é lícito. Isso não significa dizer que eu estou concentrado diretamente no Senhor. Eu estou na presença dEle, mas a minha mente está tomada por outras questões. Por isso Deus diz, dos 7, 1 é meu. Um dia me pertence. Mas, amados, não é apenas o princípio do descanso, mas também o princípio da misericórdia. A misericórdia deve estar na nossa vida e no nosso coração, ser misericordioso com alguém, com alguma coisa que glorifica o nome do Senhor. A parábola do samaritano que Cristo conta foi exatamente isto. Aquele samaritano estava descendo para Jerusalém, ele estava indo para o culto. Ele estava indo para uma solenidade no templo, mas ele viu um homem necessitado, um homem que iria morrer se fosse abandonado na condição em que estava. Ele deixa de ir para o culto e vai atender a este homem. E os elementos do culto, que era o óleo e o perfume, que eram 2 elementos do sacrifício, ele utiliza na vida daquele pobre coitado. E ele deixa de ir para o culto, porque ele socorre aquela pessoa. Isso é misericórdia. Isto é lícito. É lícito ao crente. Eu posso, por exemplo, deixar de vir ao culto para socorrer uma pessoa que precisa de urgência médica. E eu faço isso e Deus é glorificado, porque a misericórdia faz parte deste dia. Viram como não é legalismo, mas é princípio. Mas também como princípio desse dia não temos apenas o descanso e a misericórdia, mas temos também o culto. O culto individual, o culto no lar, o culto em pequeno grupo, o culto solene na igreja.
Porque, irmãos, qual é a justificativa para se faltar o culto, excetuando atos de misericórdia? Qual é? Me responda. Qual é a sua desculpa? Qual é a justificativa? Eu não vou ao culto hoje, por quê? Aí responda. Por isso o dia é do Senhor, não é nosso. Durante a semana, toda ela, esses dias nos pertencem. A igreja, por exemplo, possui atividades semanais. Nós temos uma reunião de oração muito abençoada, quero até incentivar aos que puderem participar pela internet. Mas esta convocação é da igreja. Se você naquele momento estuda, se você naquele momento trabalha, se você naquele momento tem outra atividade, sua falta não será um pecado. Porque foi convocação da igreja, dos irmãos. Deve ser observado? Deve. Mas o dia é um dia corriqueiro. Mas o dia do Senhor, o dia onde eu devo devotar a Ele todo o meu tempo, e eu falto aos cultos? Como assim? Por isso eu preciso aplicar os princípios. Então a pergunta é: ir ao supermercado no dia de domingo é lícito ou não? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: se eu for ao supermercado, isso é uma atitude de descanso das minhas atividades semanais? Isso é ato de misericórdia? Isso é ato de culto, de devocional direta da minha parte para com Deus? Essa é a pergunta. Se a resposta é não, então eu não posso. Percebem a diferença? É a aplicação do princípio. Eu tenho uma prova segunda-feira, eu preciso estudar, eu não tenho jeito, eu tenho que estudar, mas será que é lícito isso no dia do Senhor? Bem, então faça a pergunta. Você estudar para a prova de segunda-feira é uma atitude de descanso das atividades semanais? É uma atitude de misericórdia? É uma atitude de culto direto ao Senhor? Se a resposta é não, então não. Se fizer, é pecado. É tão simples. Por isso a gente não precisa ligar para os presbíteros, os diáconos, os pastores. Pastor, olha, não, Deus tem dado a você discernimento, meu irmão. Deus tem dado a você discernimento, minha irmã, para que você saiba o que é lícito e o que não é. Agora, realizar aquilo que não é lícito no dia do Senhor é pecado. É pecar contra Deus. E é pecar contra Deus no seu dia. Porque o dia do Senhor é santo. O dia do Senhor, irmãos, é mais santo do que os demais. Porque Deus o santificou. Deus o separou. Deus o consagrou para si. E volto a dizer, por que deste dia? Porque nós teremos o dia eterno, o sábado eterno na presença do Senhor em santidade. Talvez eu poderia aqui dar um exemplo para os irmãos, e eu gostaria de fazê-lo, convidando-o a abrir em Neemias capítulo 13, e há aqui uma narrativa muito interessante. Lembrem-se do contexto, o povo está voltando do cativeiro, eles haviam se esquecido de muita coisa acerca do Senhor, haviam absorvido a cultura babilônica, e agora, Esdras e Neemias, junto com seus líderes, estão agora tratando de reeducar este povo a seguir a vontade do Senhor. Neemias capítulo 13, a partir do verso 15 até o verso 22, olha que texto interessante, diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares aos sábados, estou lendo Neemias 13, a partir do verso 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos naquele dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes de toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de descanso, o dia de sábado?
Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o descanso, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado, após o descanso. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. O que nós estamos encontrando aqui? Vamos trazer para os nossos dias. Os crentes estavam fazendo supermercado, porque os mercadores traziam no dia do Senhor. Então é só esse dia que tem, eu não tenho como comprar em outro dia, então eu preciso fazer minha feira para a semana, eu vou fazer então no dia do Senhor. E aí então, nós vemos aqui o servo do Senhor, Neemias, dizendo: basta, que é isso que vocês estão fazendo? Então Deus instituiu e santificou o dia santo para ele, para que vocês fossem fazer compras no mercado, é isso? E aí então ele impede, mas aí os vendedores que vinham de fora, os tírios que traziam peixes, eles então vinham e ficavam dormindo lá até acabar o dia do Senhor e abrir as portas e abrir. E ele diz: não, vocês também não estejam aqui, não queremos vocês aqui, queremos vocês aqui depois do dia do Senhor. Porque ele usa uma expressão, amados, que deve conter o nosso coração. Eles estavam profanando o dia do Senhor. É por isso que o nosso símbolo de fé diz, de maneira muito prática: faça tudo o que você precisar durante a semana. Você tem que fazer feira? Faça durante a semana. Você tem que estudar? Estude durante a semana. Tem que fazer atividade física? Faça durante a semana. Faça tudo durante a semana e arranje e organize o seu tempo para que no dia do Senhor você tenha total disposição para Ele. Porque é o dia que pertence ao nosso Deus. Agora, irmãos, eu preciso insistir, depois de falar tantos aspectos do dia do Senhor, eu preciso insistir: esse dia é dia de deleite, é dia de alegria, é dia de regozijo diante do Senhor. Porque se eu não vir assim, certamente eu me tornarei um legalista, ou eu me tornarei um libertino, pecando contra o Senhor. Como diziam os nossos pais do passado, os puritanos, quando chegava o sábado, eles diziam: amanhã é o dia da feira da alma. Se nós fôssemos trazer para hoje, vai ficar um tanto engraçada a frase, mas é exatamente isso. Eles diziam assim: amanhã é o dia do shopping center da alma. Porque eu vou ao shopping, eu me alegro, faço compras, eu como, vejo amigos, vou ao cinema, é um momento de tanta alegria. Pois então o dia do Senhor é uma alegria maior. E eu preciso entender isto. Por isso, por um lado, guardar o dia do Senhor é olhar para a criação e para a redenção. Não guardar o dia do Senhor é profanar aquilo que Deus santificou. E aí eu pergunto: qual deve ser a nossa atitude? Que estejamos alegres na guarda do dia do Senhor. Eu gostaria aqui de fazer algumas aplicações, irmãos, quanto a esta exposição prática de como eu devo observar o 4º mandamento. A primeira observação, amados, é que o domingo, para nós, é um dia santo
e exclusivo de Cristo, nada pode suplantá-lo. Eu tenho um servicinho aqui para fazer. Aliás, eu tenho um recado para as minhas crianças que estão aqui. Domingo não é dia de joguinho no celular. Sabia disso, criança? Que quando eu uso joguinhos no celular, ou jogos na televisão, fico naqueles joguinhos de celular no dia do Senhor, eu estou profanando o dia que é dele. Porque jogar, crianças amadas e queridas, não é um ato de misericórdia, não é um ato de descanso, não é um ato de culto. Pastor, eu posso assistir filme? Pode, desde que sejam filmes que o remetem às Escrituras Sagradas e que o levam a uma postura de devoção. Eu conheço famílias que fazem isso. Um dia de domingo passa lá filme, história de Lutero, história de Calvino, a história do povo hebreu, e isso faz com que as crianças elas tenham também um momento de alegria desta forma, mas tudo deve convergir para Cristo. Não é dia para mais nada, porque saiba, amados, podemos até fazer, mas ao fazê-lo, que pese no seu coração, sendo você um crente, que pese no seu coração que você está profanando o dia do Senhor, que você está profanando o que Ele santificou para si, é o dia exclusivo de Cristo. Em segundo lugar, amados, o dia do Senhor é o dia de deleite espiritual em Cristo Jesus. É em Cristo que nos deleitamos, porque o dia é dele. Como nós falamos aqui desta passagem da velha dispensação ou do Velho Testamento para a nova aliança, o Novo Testamento, a nova dispensação em Cristo Jesus. Por isso eu devo me deleitar nele, é o dia da alegria, como diziam os nossos pais do passado, é a feira da alma, é o shopping center da alma, é o passeio na praça da alma, é a minha alegria. Agora se eu olho para esse dia, ai que chato, agora esse dia eu não vou poder jogar no celular, não vou poder assistir o Luciano Huck, eu não vou poder ver minha novela, eu não vou, ai que chato. Então, meu irmão, faça o que você bem entender, mas não murmure diante do Senhor. Agora, quando eu tenho noção da guarda desse dia, é guardar esse dia, eu vou me deleitar em Cristo. Já pensou, irmãos, o tempo que nós temos para abrir a Escritura Sagrada, orar, estar com a família, todo o tempo para isso, todo o tempo, porque o dia é do Senhor. Que alegria, que deleite. Amados, o dia do Senhor, ele existe para nós hoje na nossa peregrinação, porque é o dia em que nós renovamos a nossa aliança com Cristo. Já parou para pensar que todo ajuntamento solene, tanto no Velho Testamento que acontecia no sábado e no domingo, e no Novo Testamento que acontece no domingo, ocorre porque esse dia do Senhor, no dia do Senhor nós temos a santa convocação, no dia do Senhor nós temos o chamado de Deus, a ordem de Deus, para renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Nós é que renovamos, porque nós é que falhamos. Então nos ajuntamos com a igreja, e com alegria, mas também com temor no coração, participamos do culto, adorando ao Senhor, contemplando-o pela fé, ouvindo a sua voz, renovando a nossa vida, santificando o nosso coração, para durante a semana estarmos fortalecidos por Ele. Parou para pensar nisso? Isso acontece no dia de Cristo, no dia do Senhor, a renovação no dia da ressurreição do nosso Cristo amado. Por isso, em último lugar, amados,
Esse dia não é apenas um dia exclusivo de Cristo, não é apenas o deleite espiritual em Cristo, não é apenas o dia da renovação em Cristo, mas é também o dia em que devemos estar preparados para vivê-lo. Sabia que é salutar se preparar para o dia do Senhor já no sábado, à tardezinha, à noite? Não que você não possa passear, não é isso, não é isso. Mas você já pensar assim, caramba, amanhã é o dia de Cristo, amanhã é o dia da ressurreição do meu Senhor, e você, quando você for se deitar para dormir e no outro dia acordar cedo, e saber que é o dia do Senhor, é você dizer assim: Pai, que bênção, amanhã eu vou viver um pouquinho de forma imperfeita por causa do meu pecado, mas eu vou viver, ó Pai, o que eu viverei por toda a eternidade na Tua presença. E aí quando você abre os olhos no domingo, no dia do Senhor, você diz: Pai, hoje foi o dia em que Teu Filho ressuscitou, hoje é o dia dele, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o intuito de expor sobre o quarto mandamento não é trazer ao seu coração legalismo, regras, atitudes que não fazem nenhum sentido. O objetivo da exposição da Escritura Sagrada é dizer para você: alegre-se no dia do Senhor. Por isso, amados, é o dia exclusivo para Ele. Não é dia para comemorar aniversário, comemorar dia de quem quer que seja, nada. É o dia do Senhor. É dele. E devemos nos alegrar.